Você costuma pensar sobre o que é simplicidade? No programa de hoje a gente te propõe essa reflexão a partir de uma conversa com uma pessoa que considera a simplicidade muito simples. O programa de hoje já está no ar. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é uma autoridade, sim, é do meio acadêmico, mas também pode trazer a sua área de atuação para o cotidiano, para o dia a dia, para nos ajudar a entender melhor a nossa vida e como saber lidar com ela. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor, conversar com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que está aqui passando por Tubarão para ministrar uma palestra sobre ética e política. Pondé. No futuro, sociedade do e o futuro, da sociedade. Assim, Isso é bastante responsabilidade. Primeiro eu quero te agradecer, por ceder esse tempo aqui. Eu que agradeço o convite de falar com você e de vir aqui a Tubarão. Então, qual foi a tua impressão chegando aqui na cidade? Eu achei a cidade bonita. Gostou da cidade? Bom, eu moro em São Paulo, né? Então, São Paulo é aquele mundo gigantesco de prédios e ruas e eu achei Tubarão uma cidade bonitinha, pequenininha, arrumadinha, tranquila. Foi essa a minha primeira impressão. Que bom, uma impressão positiva, né? Positiva, Eu gosto do Sul em geral. Sim. Paraná para baixo. Então, tantas coisas para falar, porque eu imagino que a tua leitura da vida seja sempre assim, seja sempre criteriosa. Pelo menos o que eu imagino do teu dia a dia, né? Às vezes, não o tempo inteiro, senão eu viro um chato. Isso não é o tempo todo, tu não. Consegue separar as coisas assim, não, agora eu vou falar sobre esse assunto, mas agora eu não vou falar sobre nada. Eu consigo. Assim, eu não consigo no sentido de que eu digo assim, agora eu vou fazer assim. Mas naturalmente eu passo de uma coisa para outra. Tu, te dá esse limite, assim, Sim. Agora eu não vou entrar em discussão. Como se fala em filosofia, às vezes eu estou fazendo filosofia, às vezes eu estou vivendo o senso comum, como se fala. Entendi. Dizer, vivendo da forma comum, com desejos comuns, fazendo observações comuns e tendo percepções comuns. Porque a gente está acostumado, o público, né, está acostumado a te ouvir dos teus vídeos, na internet, as colunas, né, na Folha. Então, a impressão que a gente tem é que está sempre, com esse olhar muito apurado e esse pensamento formado sobre tudo. Porque todos esses exemplos que você deu são exemplos de momentos em que eu estou trabalhando. Então, Sim. Não há dúvida de que isso acontece quase que o tempo todo, no sentido de que eu posso estar aqui em Tubarão, como já aconteceu em outros lugares, e eu vejo uma coisa, isso vira uma coluna, vídeo no canal não vira porque os vídeos são todos pautados por seguidores. Eles conversam com a Camila e ela faz uma seleção e traz para mim e eu gravo a partir das perguntas. Mas então, nesses momentos, eu estou trabalhando, né? Então, de fato, eu estou fazendo isso. Eu estou olhando o mundo, analisando, dissecando. Agora, tem uma coisa na minha forma de fazer filosofia, inclusive, há 2 dias atrás eu vi uma mensagem que foi passada e a Camila me mandou de uma seguidora, leitora e aluna que eu conheço, por acaso essa pessoalmente, da Casa do Saber, em que ela falava que uma característica da minha prática como filósofo é que quem me lê, ou quem me ouve, ou quem me segue, percebe que eu estou falando da vida real. E às vezes tem filósofos que falam de um mundo que não existe. E ela comenta assim, percebe-se que você está envolvido com a vida, está envolvido com filhos, está envolvido com mulher, está envolvido com desejo, com problema. Então é uma filosofia, no meu caso, que eu estou de fato enterrado na vida real. Tu percebe que as pessoas têm essa sede da vida real hoje em dia? Com a internet, com tudo
com fake news, com coisas que nem sempre são o que parecem, tu percebe que as pessoas têm essa sede? Assim, eu acho que sim. Em certa medida, inclusive, é a prova do meu sucesso. Porque eu trago esse tipo de coisa. Assim, eu sou um dos chamados filósofos pop, né? E eu tenho esse recorte que eu não tenho preocupação de fazer ninguém feliz quando eu trabalho, quando eu falo. Eu não tenho preocupação de fazer com que as pessoas tenham esperança em coisa nenhuma. Eu não tenho preocupação de acabar com a vida delas, mas a minha intenção é falar um pouco da realidade como todos nós sabemos que a realidade é. Então, quando eu digo, por exemplo, sei lá, dinheiro compra amor, até amor verdadeiro, todo mundo sabe que isso é verdade. Dependendo se você está bem de vida, se não está, se você consegue ter ferramentas para desenvolver seus sonhos, seus desejos. Se você está numa miséria material completamente, tudo morre, né? Então, o dinheiro é necessário. O dinheiro é necessário para isso. É claro que o fato de você ter dinheiro não significa que você terá amor, mas o fato de você estar na miséria pode fazer com que você não tenha condição de sustentar afeto nenhum, nem ninguém perto de você. Então, eu acho que há uma sede pela vida real. Não só por conta de que a vida acontece muito na internet, nas mídias sociais, cheio de coisa fake. A próprio self-fake news, que é quando a pessoa produz coisas sobre ela que não existe, eu acho que é uma necessidade de vida real também, porque é muita coisa se falando de um mundo que não existe, é todo mundo querendo projetar a imagem de que é muito bom, que está preocupado com o mundo melhor, que está querendo fazer que os jovens estão mais evoluídos. Isso é um dos temas que eu mais trato. Os jovens estão no poço, desesperados, e fica as pessoas falando que eles estão evoluídos. Esse confrontar assim as pessoas nem sempre é confortável para quem ouve, mas é necessário. Como é que tu entende isso? Eu acho necessário. Eu faço isso porque é assim que eu sou, entendeu? Assim, essa é a tua identidade. Isso aí, essa é a minha identidade. Eu trabalho o tempo inteiro, eu não tenho uma separação entre o modo que eu vejo a vida trabalhando e quando eu não estou trabalhando, entendeu? O modo que eu vejo, a sensação que eu tenho, as experiências. Agora, eu por temperamento, e como eu sou muito ocupado, eu faço muita coisa, sei lá, e eu estou sempre lendo, escrevendo, quando eu estou em horário em que eu não estou fazendo outra coisa, eu naturalmente, eu não sou muito preocupado com se o que eu falo as pessoas vão gostar ou não. Não tem tempo para pensar assim. Uma vez eu falei primeira vez que eu fui no programa do Danilo Gentili, ele ainda estava na Band, e ele me perguntou começou a ler comentários da minha coluna na Folha Online. Na época eu nem tinha canal do YouTube, nem estava nas mídias sociais. E ele começou a ler comentários. Eu falei, não, eu não sabia disso. Não, eu nunca ouvi isso. Não, eu nunca li isso. Aí ele pergunta, mas como assim? Você não lê os comentários? Eu falei, jamais. Eu não vou à Folha Online, no caso específico, eu leio no impresso. E eu, de fato, não tenho curiosidade de saber o que as pessoas falam sobre mim, sobre o que eu escrevo. Eu recebo muitos e-mails, no caso de e-mails específicos, eu leio muito deles, e muitos deles eu respondo, e alguns deles são ótimos. Eu já li livros que leitores me indicaram, certo? Então, não é que a qualidade da comunicação, do conteúdo, apesar de que o conteúdo do e-mail é bem melhor do que de comentários, mas não é que a qualidade não seja boa. Às vezes eu não tenho tempo, e o que acontece comigo é que eu não fico assim ansioso em saber não dá se eu pra tive levar em likes. Conta tudo. Eu não estou preocupado com quantos likes eu tive. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, a gente vai interromper. Break. Eu acho que passa rápido, né? Eu acho que passa rápido. Espero que tenha a mesma sensação. A gente vai interromper o programa. A gente volta no segundo bloco, conhecendo um pouco mais sobre Luiz Felipe Pondé. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando
e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Quero ter uma casa, mas não consigo. Na Demilar, você escolhe o valor do imóvel e paga um pouco todo mês. Tenho que decidir o imóvel na hora que compro o meu consórcio? Não. Quando contemplado, você escolhe. Como faz para ser contemplado? Simples, por sorteio ou lance. Posso usar meu FGTS? Claro, você usa ele para realizar o seu sonho. A Demilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é, a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita, seu estilo para cada dia. Voltamos com o segundo bloco de Simplicidade, conversando com Luiz Felipe Pondé. Falei certo? Falou em brasileiro. Falei brasileiro, nacional, né? Vamos falar de simplicidade, Pondé. Eu acho que quando a gente fala de simplicidade, muitas vezes o que eu percebo, quando eu lancei essa proposta, né, de conversar sobre simplicidade através da vida das pessoas, eu percebo assim, que nem todo mundo sabe o que é simplicidade. Tem gente que distorce um pouquinho. Tu tens essa impressão? O que vem à tua mente assim, quando a gente fala de simplicidade? De fato, filosoficamente, a palavra simplicidade não tem nada de simples, né? Filosoficamente não tem. Para você ter uma ideia, na Idade Média, simples significava Deus. É mesmo? Porque Deus é pleno, absoluto, feito da mesma substância, na sua forma perfeita, não é divisível, não vai desenvolver-se para coisa nenhuma porque já é pleno, e que, portanto, Deus era simples e nós não. Então, a ideia de simplicidade na Idade Média estava associada à ideia da suprema perfeição. O que, de certa forma, não é tão assim... Eu entendo simplicidade no dia a dia quando você faz as coisas e olha para a vida sem tentar buscar nenhuma narrativa escondida nisso. Como se fala em inglês, hidden agenda, quer dizer, sem ficar tendo uma expectativa um tanto paranoica sobre as coisas. Portanto, eu acho que a simplicidade é uma coisa muito difícil, principalmente na nossa época, que é uma época bastante paranoica, com enormes teorias de suspeita, inclusive advindas da própria filosofia. A nossa época é tão difícil que, por exemplo, o menino hoje, na faculdade, 17 anos, tem medo de abordar uma menina porque não sabe se ela vai achar que ele é machista, que ele é autoritário, o que está na cabeça dele, se não está respeitando ela. Como pode ser simples no ambiente como esse? Isso é muito complicado, né? Realmente. Então, eu acho que uma das coisas que mais desapareceu na nossa época é a própria noção de simplicidade. Porque, por exemplo, eu quero ser simples na praia. Mas isso significa carro, alugar a casa, que a praia não seja muito cheia de gente, que eu tenha tempo, entendeu? Ou então tem gente em São Paulo, por exemplo, que acha que simplicidade é você ter filtro de barro em casa. Porque significa que você está bebendo água da forma que sua avó bebia, né? Outros acham que simplicidade, que é um tema que é recorrente para paulistanos, né? Uma busca de uma vida simples. É até uma revista, Vida Simples, né? Significa, por exemplo, mudar para Tiradentes, para Floripa, que é uma coisa que muito paulistano faz. Por quê? Porque a vida em Floripa é simples.
Por quê? Porque tem praia, Menos trânsito. tem menos Mais ou opção, menos, tem mais menos ou menos. opção de coisa para você fazer. Então você pode, de repente, ter uma vida um tanto contemplativa. Isso é uma ideia muito comum na filosofia, associação de simplicidade e contemplação. Para mim, simplicidade, e assim de uma forma imediata, é eu, no final do dia, poder fumar um charuto cubano, vendo uma série de Netflix, se eu tiver com vontade, né? E poder fazer uma coisa que me dá vontade. Para mim, isso é simplicidade. Liberdade? É outra coisa, assim, você está pegando só coisa que não é simples hoje, né? Estou complicando? Então, liberdade, no mundo contemporâneo, liberdade está associada a você realizar desejos. Na Idade Média, liberdade estava associada a você não ser escravo dos desejos. Quase se você não tivesse desejo nenhum, você era livre. Porque quando você tem desejos, você é escravo de querer realizar os desejos. Na minha vida pessoal, uma das formas de liberdade que eu persegui foi trabalhar no que eu gosto. E eu consegui. Porque como a gente passa a maior parte do tempo no mundo contemporâneo trabalhando, produzindo, realizando, se você está metido nisso, numa coisa que você não gosta, que você não tem tesão, então você é preso. Então, para mim, especificamente, eu diria que tem duas formas de liberdade que me vem à cabeça. Fora do debate político e tal, mas eu não estou afim de entrar nesse, tá? Então, Deixa para palestra. Não, esse deixa para palestra, isso aí. Um é isso, eu acho que é você poder trabalhar no que gosta, encontrar sentido no seu cotidiano. Quando você encontra sentido no que você faz, você se sente livre. Quer dizer, essa é a forma de liberdade romântica na história da filosofia. É uma liberdade romântica essa. É entender a liberdade como você é livre porque o que você faz lhe dá sentido, então, portanto, você não é refém daquilo que querem que você faça e você não encontra sentido. Porque te alimenta de alguma maneira, né? A outra forma de liberdade que eu também acho fascinante, que também é de certa forma romântica, é quando você ama uma pessoa, ela te ama e você está junto com ela. Interessante, eu ouvi o Pondé. Pondé. E agora você falou o francês, o Pondé. Mas é interessante que quando eu olho teu nome, para mim essa é a leitura, mas tu me explicasse. Tem a forma nacional de isso lidar com o nome. No Brasil se fala porque acento agudo em tem origem português abre, francesa. né? Em francês fecha. É verdade. Bom, a gente vai encerrar o segundo bloco. Já? Já viu? Eu sabia. Mas no terceiro a gente vai fazer uma dinâmica aqui, vamos ver se vai funcionar o que eu pensei aqui. A gente volta no terceiro bloco com mais Luiz Felipe Pondé. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Quero ter uma casa, mas não consigo. Na Demilar, você escolhe o valor do imóvel e paga um pouco todo mês. Tenho que decidir o imóvel na hora que compro o meu consórcio? Não. Quando contemplado, você escolhe. Como faz para ser contemplado? Simples, por sorteio ou lance. Posso usar meu FGTS? Claro, você usa ele para realizar o seu sonho. A Demilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é,
a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita. Seu estilo para cada dia. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre simplicidade com Luiz Felipe Pondé. Acertei, né? Queria te fazer uma pergunta. Bom, tu falavas no segundo bloco, finalzinho, que liberdade é fazer o que a gente gosta, é de estar com quem a gente gosta, né? O que tu gosta de fazer? O que mais te dá prazer de fazer? Fora trabalhar? Incluindo trabalhar. Não, porque trabalhar... Deve ser muito difícil. Como eu estava falando antes, a gente passa muito tempo trabalhando. Muito tempo. E eu, quando optei largar a medicina para voltar para a faculdade de ser filósofo, é porque eu tinha vontade de fazer o que eu tinha vontade, que era escrever, ler, dar aula, participar do debate público e tal. Além disso, eu gosto muito de estar na família, eu convivo com a família. Eu tenho uma netinha agora de 3 anos. Eu sou muito mais motivado por essas, digamos, questões da área do afeto do que motivado por ideias sobre as coisas. Sou um filósofo esquisito. Eu acho talvez uma nova leitura da filosofia? Assim, a filosofia sempre teve uma polêmica, uma discussão muito grande com a área do pathos, como é chamado, das paixões. Desde a Grécia, a filosofia tem um certo medo ou uma certa intenção de achar que as paixões elas contaminam a nossa capacidade de perceber a realidade. Isso, inclusive, depois da junção com o cristianismo, isso vira pecado, não sei o quê. Mas eu não consigo ver as coisas a não ser mediadas pelas paixões. Isso me cria uma série de problemas, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é passional. Sou. Ao mesmo tempo eu acho que isso é um diferencial. Sim. Vamos fazer aquela dinâmica. Eu propus no segundo bloco fazer uma dinâmica. A gente estava conversando aqui, acho que é simples fazer. Tá. Eu vou te falar uma palavra e vou pedir que tu complete com um raciocínio, assim, a respeito dessa palavra dentro desse contexto de simplicidade. Tá. Então vamos começar com tempo. Tempo e simplicidade. Eu ter tempo para fazer o que eu quero, eu não ter pressa. Eu detesto ter pressa. Então, para mim, tempo e simplicidade é eu estar no meu tempo. Não ter a pressão do tempo. É não ter que estar no tempo de ninguém nem dos outros. Eu estou no meu tempo. Eu gosto de fazer as coisas na minha duração. Isso eu acho simples. Uma relação simples com o tempo e com a vida. Entendi. Dinheiro e simplicidade. Ter bastante dinheiro é simplicidade. Com dinheiro. Dinheiro a qualquer preço. Dinheiro eu nunca tive que pagar produtividade. Eu nunca tive que pagar qualquer preço para ter dinheiro. Eu sempre tive alguma sorte. Mas assim, quando eu digo ter bastante dinheiro para fazer o que eu quero, eu acho que é uma relação simples com o dinheiro. Isso também significa que assim, dinheiro não aceita desaforo, mas dinheiro é que nem quando você ama uma pessoa. Se você encher o saco dela demais, ela fica de bode. Então, se você corre atrás do dinheiro, ele corre para longe de você. Muitas vezes, se você faz coisas com amor, com paixão e dedicação, o dinheiro vem junto com isso. Isso é uma verdade bastante real nas coisas. Isso traz simplicidade para essa relação com o dinheiro. E uma relação simples com o dinheiro eu estou aqui, o dinheiro está ali e eu posso pôr a mão nele e fazer o que eu quero. Isso é uma relação simples. Identidade e simplicidade. Não pensar muito no que eu sou. É uma das coisas que eu não faço com frequência. Eu não estou, apesar de fazer análise há uns 150 anos, já fiz com várias pessoas diferentes e várias linhas diferentes, eu nunca sou muito preocupado de saber quem eu sou. Permite... Não é uma questão que me preocupa. Questões que me preocupam é muito mais questões a ver com relacionamento com pessoas sem as quais eu sofro. Certo? Então, como está o estado da minha relação com essas pessoas sem a qual a minha vida vira um inferno.
no sentido que eu sinto falta, que eu não sei o que fazer, me parece que eu não sei para onde vou. Agora, eu nunca fui, também não porque eu tenha tomado essa decisão assim, eu não sou muito preocupado com a minha identidade. Assim, eu acho que eu devo saber mais ou menos o que eu sou. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei para onde eu gosto de ir, razoavelmente. Antes de tudo, eu sei o que eu detesto. Eu não gosto de coquetel. Não gosto de festa em que você tem que ficar conversando com um monte de gente, porque este é o objetivo da festa, exatamente. Né? Então, eu tenho uma coisa que para mim é muito simples. Eu nunca tive muita dúvida sobre quem eu sou, ou sobre o que eu gosto, ou o que eu gosto de fazer, ou o que eu desejo. Talvez porque tu simplifique. Se complicar demais, vai pensando. Eu não penso vira um poço sobre sem isso. fundo. Então, eu não penso exatamente, por isso que eu falei da análise, quer dizer, porque a análise você pensa numa porrada de coisas. Mas eu nunca, não é uma questão para mim, nunca me coloquei a questão quem eu sou. Talvez se eu me colocar essa questão, eu vou me perder, mas Entendi. eu não me coloco essa questão. Eu tenho a sensação, ou a ilusão, mas se for ilusão é muito boa, a ilusão, de que eu sei o que eu sou e quem eu sou, porque eu sei o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu não gosto. Então isso não me dá dor de cabeça. Pra gente finalizar, um lugar, simplicidade, um lugar. Em casa. O meu canto, um lugar onde eu trabalho. Eu gosto de trabalhar em casa, eu fico muito tempo em casa. São Paulo, eu adoro São Paulo, adoro São Paulo. Ontem eu estava na casa de uma amiga, a gente foi no jantar e ela mora no 22º andar de um prédio que fica no alto do Pacaembu e não tem nenhum prédio assim grande na frente dela, então eu fiquei fumando charuto com um amigo na varanda e aquele visual de São Paulo assim, enorme, aquela cidade louca, produtiva. Eu adoro São Paulo. Eu me sinto em casa. Pondé, quero te agradecer. Né? Eu que Nossa agradeço. Conversa acaba por aqui, mas eu vou te ouvir, né, na palestra. Estou curiosa para saber o que vai falar sobre ética e política dessa noite. A sociedade do futuro. E o futuro da sociedade, né? Que coisa. Mas te agradeço, né, por esse tempo. O tempo é tão precioso hoje em dia. Te agradeço por esse bate-papo aqui. Espero que tenha gostado tanto quanto eu. Foi um prazer. Você gostou também? Eu quero agradecer a sua companhia até aqui e sugerir que você siga as nossas redes sociais e compartilhe também Simplicidade por aí. Até a próxima história, até o próximo programa.